Glória a Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, intensifique ainda mais a presença dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Em nome de Jesus. Bom, vamos orar enquanto os nossos irmãos entram, a gente já ora, dá tempo do pessoal, amém? Já ir chegando e a oração também já vai alcançando em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos orar. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor Jesus. Te rendo graças, ó Deus, por mais um dia de vida, Adão. Obrigada, Pai amado, Pai querido, porque o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem deixado que os nossos pés se desviem. O Senhor, ó Pai, tem levantado muros de proteção, Senhor, sobre a vida deste homem e sobre a vida desta mulher. Ó Pai, quantas coisas estavam, Pai, planejadas e preparadas contra as nossas vidas, mas o Senhor as desfez. O Senhor botou por terra, papai, todo o plano do inimigo de fazer com que a gente, papai, se perdesse em meio ao caminho, Pai. Eu peço que o Senhor intensifique ainda mais a tua presença, Abba, sobre os nossos meios, Senhor, agora, Pai. Eu peço que o Eterno, em nome de Jesus, disponibilize uma miríade de anjos de batalha espiritual ao nosso favor, Pai, nesta manhã. Acampa estes anjos, Senhor, em nome de Jesus, ao redor de cada homem e cada mulher, Pai. Coloca, Senhor, sobre eles e sobre a minha vida, sobre os meus queridos e os queridos deles também, escudos broquel, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, os pensamentos, guarda, Senhor, as emoções, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, o Senhor é o pastor presidente desta live. Eu entrego, Pai, o pleno domínio, o pleno controle deste devocional nas tuas mãos, Abba. Que não seja eu a falar nada, que não seja eu, Senhor, a ministrar nada, mas seja o Senhor através de mim, Pai. Apesar das minhas falhas, apesar, Senhor, dos pecados que cometo, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, com poder e autoridade, Pai. Passa uma tenaz nos meus lábios, santifica, Senhor, o meu ser. Prepara os nossos corações como terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Selamos nas regiões celestiais os umbrais de onde ocorre esta live, Senhor. Em nome de Jesus, com o sangue do Cordeiro. E amarramos e amordaçamos todo principado e potestade, Senhor, que queira parar, Senhor, esta transmissão. Eu declaro, Pai, que todos os espíritos imundos são amarrados e amordaçados com cordas de fogo. O Senhor coloca para fora, papai, do nosso arraial. Eu declaro, Senhor, que se estiver, Senhor, algum espírito, Pai, bisbilhoteiro, algum intruso em nosso meio, será, Senhor, consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus, e todo joelho se dobrará, papai, perante a tua presença, Abba, em nome de Jesus. Pai, eu peço, derrame sobre nós o espírito da sabedoria. Revela, Senhor, em nome de Jesus, o que está por trás da letra, Senhor. Fala, Senhor, no profundo, no oculto e no secreto. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a plenitude dos teus dons. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, Leia. Bom dia, amém. Aline, glória a Deus, aleluia. Bom dia, Cléo. Bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aqui nos sustentou o Senhor. Chegamos agora, amém, na leitura do livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11. Então, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo. Espero que o doce amigo Espírito Santo de Deus fale aquilo que a tua alma necessita ouvir, amém? Traga respostas, traga respaldo, traga direcionamento, em nome de Jesus. Estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Hoje vamos ler 1 Reis, capítulo 11 e capítulo 12, amém? Então, eu convido você a abrir aí a palavra do Eterno, para que a gente possa ver aquilo que o Senhor tem para falar comigo, porque eu sei que Ele vai falar comigo e falar com vocês também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, vamos lá. 1 Reis, capítulo 11, diz assim, o erro de Salomão. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, todas pertencentes a nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel. Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Gente, vai prestando atenção aqui, porque aqui é o início da perdição de Salomão, amém? Então vamos lá. A ordem expressa do Senhor era:
Vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Pois certamente, no dia em que isto ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. Ele teve 700 esposas, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Então Salomão deixou-se seduzir e seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Moloque, o abominável e repugnante deus dos Amonitas. Assim, Salomão praticou o que era mal perante o Senhor, e não procurou seguir as orientações de Deus de todo o coração, como procedeu Davi, seu pai. Nessa época, Salomão construiu um altar em homenagem a Quemos, o odioso e nefasto deus dos Amonitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras que ofereciam incenso e sacrifícios aos seus deuses e divindades. Então Yahvé se indignou contra as atitudes de Salomão, porquanto seu coração se desviara do Senhor Deus de Israel, que lhe aparecera e advertira 2 vezes, e lhe ordenara terminantemente que não cultuasse e seguisse a qualquer outra divindade. Salomão, contudo, acabou não obedecendo ao que o Senhor lhe havia mandado. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando: considerando que este é o teu coração e a tua atitude, visto que não guardaste a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei ao teu filho uma tribo, por amor e consideração a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Então, vamos parar aqui. Amém? Então, para quem tinha dúvida, toda a riqueza que Salomão, amém, adquiriu na vida dele, não foi quando ele estava perdido, não foi quando ele se perdeu em meio às paixões carnais. Amém? Não foi. Não foi isso. Ele teve toda a riqueza, todo o reconhecimento, todo o poder, toda a sabedoria quando ele ainda estava na presença de Deus, quando o coração dele não seguia outros deuses. E o que o Senhor nos fala através dessa palavra, amém? O Senhor que é dono, é o Senhor que é dono de todo o ouro, toda a prata, toda a sabedoria e todo o conhecimento. É Ele, amém? Ele que é dono. Então, tudo que você tem de sabedoria, de conhecimento, de tesouros, foi Deus que te deu. Foi Deus que liberou sobre a sua vida. Só que você pode se perder em meio a tudo isso que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Aqui, Salomão, ele se perdeu da mesma forma como Davi se perdeu. Só que existe uma grande diferença entre Davi e Salomão: o arrependimento. Davi, quando errou ali com Batseba, ele pecou. Ele fez o que não deveria, cobiçou a mulher do próximo, matou o marido. Só que depois ele se arrependeu. No entanto, que quando nós vamos ler ali os Salmos, a gente vê constantemente ele pedindo perdão ao Senhor, ele jejuando, ele salmodiando ao Deus vivo de Israel, porque ele se arrependia do pecado. Agora, e ele em nenhum momento cultuou a outros deuses. Agora, Salomão não. Salomão foi o ungido e escolhido pelo Senhor para se assentar ao trono. Foi da mão dele que foi construído o templo. Deus liberou tamanha riqueza e sabedoria para ele, mas ele se perdeu em meio ao processo. Os olhos dele se deixaram se contaminar e ele tinha tudo que um homem gostaria de ter. Ele tinha mulheres, ele tinha poder, ele tinha riqueza, ele tinha sabedoria.
Só que ele se perdeu em meio ao processo. Isso mostra para mim e para você que se você não vigiar, você se perde em meio aos processos. Você se perde com aquilo que Deus pode te dar, com aquilo que Deus pode, amém, te oferecer. É por isso que existem tantas pessoas que ainda não receberam aquilo que Deus tem para dar. Por quê? Porque você não está preparado ainda. Porque Deus está te guardando de você mesmo. Porque Deus está te guardando, às vezes, daquilo que você acha que você não carrega dentro de si, mas só Deus sabe o que se passa dentro de cada coração. Então, o povo de Deus aqui, ele feriu, amém? Princípios. O Senhor já tinha dito aos antepassados de Salomão: vocês não vão entrar em contato com eles, e eles também não entrarão em contato com vocês. E Salomão deixou os olhos deles se contaminar com a beleza das mulheres, por aquilo que os nossos olhos carnais veem. Cuidado, querido, cuidado, querida, com aquilo que os teus olhos veem. Expressamente, nós precisamos em todo o tempo pedir: Senhor, abra minha visão espiritual para que eu veja com os olhos do Espírito e não com os olhos da carne, porque os olhos da carne vão te enganar, mas os olhos do Espírito não. Os olhos espirituais, a visão espiritual ampliada, vai te proteger de entrar, amém? Em enrascadas, assim como aconteceu com Salomão. Ele começou a cultuar as piores divindades que tinham. Olha que coisa maluca. O mesmo cara que construiu um templo, amém? O mesmo cara que construiu um templo para que habitasse ali o nome do Senhor, não a presença de Deus, porque a presença de Deus estava sobre a arca, amém? E a palavra fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Então, para habitar ali, para guardar a arca da aliança, a arca onde estavam os mandamentos, a vara de Arão, o mesmo cara que teve sabedoria para fazer isso, foi o mesmo cara que levantou dezenas de outros templos para outros deuses. Foi a mesma pessoa. Ele começou a seguir ali aos ensinos de Astarote e aos ensinos de Moloque. São dois terríveis principados. São demônios de alta hierarquia que ele começou a cultuar. Amados, às vezes isso acontece na minha vida e na tua vida. Às vezes você está edificando o templo, amém? Para o Senhor, dentro da tua casa. Mas, ao mesmo tempo, também você pode estar edificando templos para Astarote, para Moloque, para outros diversos tipos de demônios. Quando? Quando você não obedece à palavra de Deus expressamente, quando você não opta por santidade, quando você começa a viver somente enxergando pelos olhos carnais e não pelos olhos da fé. Quando você começa a fazer alianças do qual não é para você se aliançar. Quando você começa a ter relacionamento com pessoas que não é para você ter, e você acaba se perdendo. Você acaba se contaminando. Amém? Exatamente. É isso mesmo, irmã. A irmã colocou aqui. Por isso que não devemos chamar as crianças de moleque, porque vem de um demônio Moloque. É isso mesmo, tá? Depois a gente aborda sobre isso. Então, povo de Deus, vocês conseguem entender que o pecado entrou no mundo por conta de um desejo vindo através dos olhos? A fruta que a Eva comeu era bela aos teus olhos. É isso que a palavra fala. Que a fruta que era proibida era bela aos olhos de Eva. Davi pecou por conta dos olhos. Sansão pecou porque Dalila era linda. Salomão também aqui se deixou levar pela beleza das mulheres. Ao ponto de, aí entrou o quê? A perversão sexual. Olha onde entrou a perversão sexual. A perversão sexual já existia desde lá de Sodoma e Gomorra. Amém? Mas ela tinha sido destruída quando Deus destronou Sodoma e Gomorra. Ok. Só que ela ainda, os espíritos são territorialistas. Os mesmos espíritos que estavam sobre Sodoma e Gomorra não estavam destruídos. Existe uma diferença. E esses espíritos ainda não estão destruídos. Eles ainda estão sobre a face da terra, fazendo com que homens e mulheres se percam, fazendo com que homens e mulheres se contaminam.
venham se contaminar. Então, povo de Deus, nós precisamos, amém, em nome de Jesus, ter sabedoria, discernimento e entendimento para entender. Será que eu estou edificando somente o templo de Deus ou de forma inconsciente eu também estou edificando templos de demônios dentro da minha casa? Será que eu estou edificando templos de demônios dentro de mim, que sou casa e habitação do doce amigo Espírito Santo? Porque quando eu minto, amém? Porque quando eu minto, eu estou edificando o templo de um demônio. O demônio da mentira. Quando eu fornico, eu estou fazendo o quê? Levantando um altar a demônios da fornicação. Então, tudo que fere princípio, tudo que foge da palavra de Deus, você está de forma consciente, muitas vezes, e de forma inconsciente também, edificando, amém? Templos demoníacos. E aí, às vezes, a sua vida está parada, a sua vida está estacionada, porque existe alguma coisa na tua vida que você ainda não colocou perante o Senhor. Quais são os templos que nós temos edificados? É o templo do Senhor, o templo da santificação, o templo, amém, da presença absoluta de Deus, ou nós estamos fazendo igualmente como Salomão? Porque ele se perdeu, ele era um homem de Deus, ele era um homem que estava seguindo fielmente a palavra. Isso daqui pode acontecer, tá repreendido em nome de Jesus, mas isso aqui pode acontecer comigo e pode acontecer com você, como tem acontecido com homens e mulheres de Deus. Vamos trazer para a esfera, vamos falar dentro do meio do espiritual, amém? Quantos homens e mulheres que eram homens segundo o coração de Deus que se perderam. Se perderam por conta, amém? De uma mulher bonita que viu passando na rua. Um pastor que se perdeu porque viu uma irmãzinha e a irmãzinha estava também ali com o espírito da pombagira, debaixo do espírito de Jezabel. Os espíritos eles andam, eles trabalham em dupla, em trio, em quarteto. Não existe somente um espírito regendo sobre a minha vida ou sobre a tua vida, existem vários. E isso é muito sério. Então existem homens e mulheres que baixaram a guarda, que não vigiaram, que acharam que só porque já conhecia a palavra, que acharam porque talvez já foram ungidos pastores, que já foram ungidos diáconos, ou porque já tem uma caminhada de 10 anos que baixa a guarda. E acaba caindo no pecado, assim como Salomão. O povo de Deus, Salomão, ele achou que ele já tinha tudo, e ele não vigiou. Ele fez aliança com quem não deveria. Ele foi para a pior parte que tinha. Ele começou a adorar Astarote, ele começou a adorar a Moloque, abominável e repugnante Deus dos Amonitas. Moloque é terrível. Moloque aborta sonhos. Moloque é um espírito maligno que ele aborta sonhos. Ele rouba sonhos. Às vezes nós estamos cultuando Moloque na nossa vida sem saber. Ele está abortando os sonhos de Deus, da sua vida e da minha vida sem saber. Irmã, misericórdia, como que eu faço para quebrar isso? Como que eu faço para repreender e não viver mais esse tipo de influência desse espírito maligno de Moloque sobre a minha vida? Irmão, irmã, se arrependa dos teus pecados e tenha uma vida santa e reta diante com o Senhor. Peça para ele que, em nome de Jesus, ele quebre toda a influência de Moloque sobre a sua vida, toda a influência de falsos deuses. Peça para que o Senhor passe em revista sobre você. E tudo aquilo que você não vê, mas que ele vê que precisa ser tirado, caia por terra. Porque às vezes a gente acha que a gente está, ó, beleza na presença de Deus, mas nós não estamos. Enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente acha que só porque eu sou cristão desde berço, eu sou cristão desde que eu entendo por gente, eu sou cristã há 10 anos. A palavra do Senhor diz que é para você estar constantemente atentos, alertas e vigilantes, orai sem cessar.
Não importa. Satanás está pouco se lixando pela quantidade de tempo que você entregou a vida para Jesus. Ele quer saber se você é santo ou não. Se você está tendo uma vida de santidade e integridade com o Senhor ou não. É isso que importa no mundo espiritual. Se você tem 30 anos de convertido ou 30 dias de convertido, não faz diferença. Porque tá cheio de gente que faz 30 anos de convertido, mas que não tem uma vida santa. E tem gente que faz 2 anos de que é convertido, mas que literalmente abriu mão do pecado. Que literalmente falou, a partir de hoje, eu não quero mais fazer parte das coisas malignas. Então, o tempo de conversão, o tempo que você caminha com Cristo, no mundo espiritual não faz diferença. O que faz diferença é o teu posicionamento. O que faz diferença é se você está constantemente passando pelo check-up, pela autoanálise de falar, Senhor, se existe algo em mim, em nome de Jesus, tira. Se eu estou levantando outros altares dentro da minha vida, que o Senhor me revele para que possa ser quebrado. Você quer ver uma forma muito fácil de levantar altar dentro da tua vida? Orgulho. Orgulho. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa que carrega orgulho dentro de você, facilmente você vai estar dando brecha para se levantar um altar demoníaco sobre você. Orgulho é a porta principal para acesso para outros deuses. Por que o orgulho? O que fez Lúcifer cair? Não foi orgulho? Ele usurpou ser como Deus, ele queria estar no lugar de Deus, ele era orgulhoso, ele queria tudo, ele queria o poder, ele não aceitava que Deus fosse a supremacia, que ele fosse o tudo, ele não queria. E ele já tinha um alto cargo de hierarquia no mundo espiritual. Ele era um querubim ungido, e a palavra fala que ele era o mais lindo. Satanás não é feio. Quem acha que Satanás é feio, ele não é. Quando ele aparece para as pessoas, ele aparece com uma beleza estupenda, que ninguém vai achar que é ele. Então, irmãos, em nome de Jesus, a porta para que abra outros deuses, para que a gente venha cultuar e venha edificar templos a outros deuses, é o orgulho. Achar que você não precisa, amém, mais vigiar. Achar que você não precisa mais orar. Achar que você não precisa mais estudar sobre a palavra. Achar que você não precisa de ninguém que te conduza ao arrependimento, porque a gente já se acha santo demais. Não, mas eu não preciso. Misericórdia. Satanás está ao nosso derredor, bramindo como um leão, pronto para te pegar, pronto para te tragar. É o que acontece com homens e mulheres que eram homens e mulheres de Deus, que eram usados por Deus, mas que se perderam por conta do olhar, mas que se perderam por conta do orgulho, da vaidade, da altivez de espírito. Tudo isso abre porta para você cultuar a outros deuses. Amém? Então vamos lá. Aí a gente, voltando aqui, o que o Senhor disse, amém? Segundo ponto que o Senhor quer dizer aqui, lá no versículo 11. E por isso o Senhor sentenciou a Salomão, determinando, considerando que este é o teu coração e a tua atitude, então isso estava dentro do coração de Salomão. Olha como nós precisamos cuidar das nossas emoções. Olha como que nós precisamos cuidar das nossas emoções, porque a palavra fala que enganoso é o coração do homem. Cuidado. Às vezes você escuta assim, eu senti no meu coração. Você não tem que sentir no teu coração, você tem que sentir, querido, no teu espírito. Um ponto que eu vou dizer aqui. Quantos de vocês já se frustraram por conta do teu coração em relacionamento? A sua mente falava, não, essa pessoa não vai dar certo. Não, essa pessoa aqui, cara, eu tô nesse relacionamento, eu tô usando o relacionamento porque é a parte mais fácil de um ser humano cair, porque enganoso é o coração do homem. Então, quantos de vocês não precisam eu não quero que vocês se manifestem aqui, mas façam uma autoanálise. Quantos de nós, amém, na nossa vida, se deixou se levar pelo nosso coração, pelas nossas emoções?
A mente gritava, cara, esse relacionamento não vai dar certo, essa pessoa não é para mim, eu tô vendo todos os sinais, mas você praticamente ficou preso naquela situação e você ficou ali. E você sabia, no seu íntimo, no seu inconsciente, você sabia que aquela pessoa não era para você, mas o seu coração gritava. Tenta, vai dar certo. Fica com ele, fica com ela. Não, vai dar certo. Mas tudo apontando que não. Deus escancarando para você. O Espírito Santo de Deus mostrando. Filho, filha, não é isso que eu tenho para você. Volta. Mas o coração, não, você não vai viver sem ele. Não, você não vai viver sem ela. Não, mas ela vai mudar. Não, mas ele vai mudar. Agora você raciocinou. Povo de Deus, o nosso coração é que nos faz tropeçar. As nossas emoções é o que faz com que a gente se perca. É o que faz com que a gente se perca. É o nosso coração. E foi o que Deus disse aqui para Salomão, considerando que este é o teu coração e a tua atitude. O coração de Salomão já havia sido contaminado. Ei, guarda o teu coração. De tudo que a palavra fala, de tudo que você deve preservar, preserve o teu coração. Coloca Jesus dentro de você, dentro do teu coração. Você quer uma estratégia muito fácil e assertiva para você não ser dominado mais pelo teu coração? Isso é um ato de ousadia e é um ato de fé. E é um ato que você confia, vai demonstrar no mundo espiritual, principalmente. Vai demonstrar no mundo espiritual de que você tem Deus como seu Senhor e seu Salvador e o teu Pai. Pega a chave do teu coração e entrega nas mãos de Jesus. Senhor, eu entrego o acesso do meu coração nas tuas mãos. E isso serve não somente para relacionamento amoroso, mas para relacionamento interpessoal. Porque às vezes a gente se perde também com amizades. Porque às vezes a gente também se perde no convívio com os nossos irmãos. Irmão, irmã, querido, entregue o acesso do teu coração nas mãos de Deus. Porque você fazendo isso, sabe o que vai acontecer? As pessoas só vão acessar o teu coração aquelas que conseguirem pegar a chave na mão de Jesus. Entendeu como que funciona? Porque às vezes o teu coração tá com a porta escancarada. Você é o tipo de pessoa que você não consegue falar não para ninguém. Você é o tipo de pessoa que você não faz seleção. Entenda, todos somos iguais perante o Senhor. Mas a palavra fala que tem determinados tipos de pessoas que nós não devemos ter relacionamento. Nem eles conosco e nem nós com eles. Nós acabamos de ler aqui. Deus não faz acepção de pessoas. Mas enquanto você não estiver, amém? Guardado, blindado, forjado, maduro em espírito, com a presença do Deus vivo de Israel habitando sobre você, vão ter pessoas que você não vai poder ter no relacionamento com você. Seja na sua amizade ou seja na tua vida sentimental. É a mesma coisa daquela pessoa, amém? Que tem problema com o álcool e ela parou de beber. Ela não pode continuar indo para boteco. Por quê? Porque as velhas amizades vão estar lá. E na primeira oportunidade que acontecer, ela não vai conseguir falar não para o primeiro gole. E ela vai voltar a beber. É a mesma coisa. Então, entregue a chave e o acesso do teu coração nas mãos do Senhor. Que você vai ver que a tua vida vai começar a mudar. Porque você está declarando de forma consciente e também inconsciente de que você confia no Senhor ao ponto dele colocar pessoas da vontade dele no teu coração, no teu caminho. Entende como que funciona? Ai, mas eu tenho medo. E se as pessoas se afastarem de mim? Querida, querido, em nome de Jesus, de que adianta você ser cercado de um monte de pessoas que não tem nada para te acrescentar? Confie no teu Pai. Confie no Abba. Ele vai colocar pessoas segundo o coração dele, segundo a vontade dele, para caminhar contigo. E entenda, em nenhum momento da tua vida você esteve só. Em nenhum momento da tua vida você caminhou sozinho. Isso é mentira de Satanás. Escuta o que o Senhor está trazendo aqui de revelação. Existem pessoas que se cercam de muitas pessoas à sua volta, porque diz que sempre foi sozinho na infância.
Porque diz que sempre as pessoas não ficavam com eles, você nunca esteve só. Só que ao mesmo tempo que você estava com várias pessoas ao seu redor e você está com várias pessoas ao seu redor, você se sente sozinho da mesma forma. Essas pessoas não trazem transformação nenhuma para você. Essas pessoas não fazem com que você seja uma pessoa melhor. Muito pelo contrário, você fica pior porque você gerou uma expectativa sobre essas pessoas. Não gere, querido, expectativa sobre essas pessoas. Você tem que colocar a sua expectativa em Cristo. Você nunca esteve só. Isso é uma mentira de Satanás para que você fique rodeado de pessoas que não têm nada para te acrescentar. E que muitas vezes você acaba fazendo aquilo que eles pedem para você fazer simplesmente porque você tem medo de ficar sozinho de novo. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinha, querida. O Deus vivo de Israel está contigo. Então não cai nessa. Não cai nessa cilada de Satanás. Amém? Então vamos lá. Então, considerando que o teu coração e a tua atitude, visto que não guardastes a minha aliança e os meus decretos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e te darei ao seu servo. Então, muitas vezes, a gente acha, amém, que já conhece a palavra do Senhor, que já caminha na santidade. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Pronto, não preciso fazer mais nada. Não é isso. Você tem que continuar tendo aliança com Deus. E você tem que continuar seguindo os decretos que ele te ordenou. Porque tem muita gente que acha que entregou a vida para Jesus e que está há 30 anos na igreja, 20 anos da igreja, e não precisa mais vigiar. E não precisa mais orar. E não precisa mais se santificar. E não precisa, amém, mais jejuar. Vamos lá. Agora o versículo 12. Porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não o farei enquanto viveres. Eu o tirarei da mão do teu filho. Mesmo assim, não lhe tomarei o reino todo, mas deixarei o teu filho uma tribo por amor e consideração a Davi, mesmo meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. O que essa palavra aqui está querendo dizer? Esses dois versículos 12 e o versículo 13, amém? Davi pecou. Davi errou. Davi se arrependeu. Isso sobe como um aroma suave às narinas de Deus. E isso fica registrado no mundo espiritual como herança. Isso fica registrado no mundo espiritual por conta também das outras gerações. Por isso que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Deus não quer remorso, ele quer arrependimento. Deus não quer, amém, que você venha e peque e tenha somente remorso das coisas que você faz. Ele quer que você peque, ele quer que, está repreendido, amém? Ele quer que você se arrependa, ele não quer nem que você peque, ele quer que você se arrependa dos teus pecados verdadeiramente. Porque o arrependimento faz com que você não peque nunca mais o mesmo pecado. Você pode cair em outro pecado. Porque sem pecado nenhum de nós vamos viver. Todos nós somos pecadores. A palavra fala que só existe um que não pecou, que é Cristo. Os demais, todos nós vamos acabar pecando. Uma hora ou outra o nosso pé vai se desviar para alguma coisa. Mas nós precisamos nos arrepender do pecado, porque isso faz o que? Gera herança no mundo espiritual. Aqui, Deus tirou o trono de Salomão por conta do coração dele que se corrompeu. Mas ele não tirou o trono das mãos de Salomão enquanto ele estava em reinado, justamente porque o coração de Davi era um coração sincero e arrependido. Vocês conseguem entender que existe uma diferença? Gerou favor de Deus. O que eu estou querendo dizer aqui é, quando você peca e você se arrepende, pede perdão, você gera favor de Deus a seu favor. Você gerou no mundo espiritual um favor para você. É isso que a palavra fala. Porque ele diz aqui, eu não vou lhe tomar o reino todo. Por conta do posicionamento de Salomão? Não, por conta do posicionamento de Davi. E porque ele tinha uma aliança com Davi.
Entende o poder da aliança? Muitas vezes, as pessoas não abordam o poder da aliança, como é descrita na palavra. E Deus é um Deus de aliança. Muitas vezes as pessoas cantam aquele louvor, Deus de aliança, Deus de promessa. Tá, mas você está tendo uma aliança com Deus? Porque ele se move por alianças. Deus tinha uma aliança com Davi. E uma aliança não se quebra. Uma aliança, ela não pode ser quebrada. Então não adianta eu ficar cantando louvor, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem, não adianta, se você não tem aliança. Com quem você tem feito aliança, querido? Quais são as alianças que você tem feito? E mais uma vez o Senhor volta e bate na mesma tecla. Com quem você tem se assentado? Quem você tem feito alianças? Peça para o Senhor revelar o coração do homem, o coração da mulher que se aproxima de você. Para que você também não venha a ser enganado. Amém? Para que você também não venha a ser seduzido. A sedução vem pelos olhos. A sedução vem pelos olhos. Cuidado com aquilo que os teus olhos desejam. Às vezes a bênção do Senhor vai vir disfarçada. Às vezes você não vai querer algo da parte de Deus, porque aos teus olhos carnais não é aquilo que você esperava, não é aquilo que você esperava, e glória a Deus por não ser aquilo que você esperava. Porque aquilo que o Senhor espera e preparou para mim é muito melhor, é bom, perfeito e agradável. Então, em nome de Jesus, amém? Que hoje nós venhamos entregar a chave do nosso coração, o acesso do nosso coração nas mãos do Cordeiro, nas mãos do Deus vivo de Israel. Isso vai mandar um recado muito bem direto no mundo espiritual, tanto para Deus como para a região das trevas. Este homem, esta mulher confia tão plenamente no Deus vivo de Israel que entregou o bem mais precioso dele nas minhas mãos, que é o teu coração. E não se espante se Deus começar a te trazer, amém, separações sobre você. Porque às vezes a gente faz aquela oração, livra-nos do mal, aí Deus começa a limpar. Tira esse, tira aquele, troca de ambiente, muda de trabalho. Só que a pessoa não entendeu que ela passou tempos da vida dela, ciclos falando, livra-me de todo mal, livra-me de todo mal, livra-me de todo mal. E o Senhor começa a livrar. E o Senhor começa a limpar. Aí a pessoa começa a entrar em colapso espiritual. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Está tudo desmoronando. Mas o que foi? Cuidado com as coisas que você ora. A palavra diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, porque nós não sabemos pedir. Porque as nossas orações não são orações espirituais, mas são orações emocionais, de acordo com a nossa alma. É por isso que os discípulos pediram para Jesus, mestre, nos ensina a orar. Porque nós não sabemos clamar. Nós não sabemos pedir. E se você não passar tempo com Jesus, e se você não virar uma casa de oração, você não vai saber pedir, você não vai saber clamar. Aí, às vezes, as pessoas, pai, tira de mim todo mal, afasta de mim todo homem mau, afasta de mim todo mal, e Deus começa a mudar, a tirar as pessoas. Só que aí você não entende. Por que você não entende? Porque você não está na mesma fiação do Espírito Santo de Deus. Porque você não conhece o que se passa no coração do homem, nem no coração da mulher, e nem nos pensamentos dela. Mas Deus, o Deus vivo de Israel, do qual você orou pedindo para ele te livrar do mal, ele sabe. Aí Deus limpa a vida da pessoa. Aí a pessoa vai e corre atrás daquilo que limpou. Não tem coerência. Amém? Então nós precisamos ter o quê? Intimidade com o Espírito Santo de Deus e aprender a orar, e aprender a pedir, e aprender a clamar. Porque às vezes Deus está respondendo a tua oração que você fez há meses, há anos atrás, só que você está correndo atrás daquilo que ele já tirou. E a pessoa fica num colapso espiritual eterno. A pessoa buga a mente. Por quê? Porque você está totalmente fora da fiação do Espírito Santo de Deus.
Vamos lá, vamos continuar aqui. 1 Reis, capítulo 11, versículo 14 agora. Então, nós vimos o início da queda de Salomão. Aí, a gente leu nos capítulos anteriores que Salomão ficou um grande período em paz. Não tinha guerra, não tinha pessoas contra ele, não tinha opositores contra o reinado dele. Muito pelo contrário, ele fez vários tipos de alianças. Ele era um homem do qual o Senhor protegia ele. Por quê? Porque ele estava vivendo o quê? Na aliança. Ele não estava se contaminando. Agora a história vai mudar. Então, aquela cidade que tinha paz já não começa a ter mais paz. E isso mostra para mim e para você que, enquanto você estiver com aliança com o Senhor, Ele vai te proteger. Enquanto você estiver seguindo os mandamentos, os estatutos e as ordenanças e a vontade de Deus, você pode ter certeza absoluta que Deus é contigo e Deus vai te guardar. Vamos lá. Surgem os inimigos de Salomão. Então Yahvé levantou contra Salomão um adversário. O adversário da sua alma só vem contra você por permissão de Deus. Na grande maioria das vezes, amém? É porque a gente dá legalidade. Mas é porque entenda algo. O mundo espiritual é um tribunal. Por isso que Deus é o justo juiz. Então, quando o inimigo vem sobre a tua vida para te atacar, amém? Para te provocar, começa os levantes dentro da tua vida é porque você deu alguma legalidade e ele chega perante a presença de Deus e fala, olha, o fulano fez isso daqui, um exemplo, o fulano pecou, o fulano traiu a esposa, eu tenho autoridade legal para ir lá e tocar na casa dele, tocar nos filhos, tocar na finança, tocar na saúde, tocar no relacionamento, tocar no trabalho, ele tem essa autoridade, porque você abriu a porta para ele entrar. Através do ato do quê? Do adultério, da traição. E tem também o outro ponto, que Deus também permite o inimigo, ele levanta, amém, um adversário contra a sua vida, para ver se você está preparado para algo novo que ele vai colocar sobre você, que foi o que aconteceu com Jó. Então, Jó era um homem reto perante o coração de Deus, mas Satanás queria ver e de qualquer forma mostrar que ele não era um homem temente a Deus. E aí Deus permitiu. Vai lá, você pode testar o meu servo Jó. Você pode provocar ele, você pode fazer o que você quiser, porque ele não vai se desviar de mim. Então vamos lá. Então aqui o adversário foi levantado pelo próprio Deus. Mas por que foi levantado pelo próprio Deus? Porque Salomão quebrou a aliança. Então existem duas formas do inferno se levantar contra a sua vida. Você abrir a porta ou Deus permitir que ele venha te tentar, te provar para te levar para um próximo nível. Porque entenda algo, querido, você não vai passar para um próximo nível se você não tiver aprovado. Faz parte. Deus não vai te levar para um próximo nível se você não passar no teste do Senhor. Meu Deus, até Cristo foi provado. Antes dele iniciar o ministério dele, ele passou 40 dias no deserto, sendo tentado pelo próprio demônio. Para depois ele ir e começar o ministério dele. Você acha mesmo que eu e você não vamos passar por isso? Nós vamos. Então vamos lá. Haddad, o edemonita, que pertencia à família real de Edom, foi, amém, o adversário que foi levantado pelo Senhor. Depois que Davi vencer Edom, Joabe, general do exército, foi para lá a fim de sepultar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo o povo de Israel, até que exterminou todo homem sobre as terras de Edom. Então Haddad fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomonitas, que haviam servido a seu pai. Ele era um menino nesse tempo. Eles partiram de Midian e se dirigiram a Parã. Lá juntaram alguns homens e foram ao Egito, até a presença do faraó, rei do Egito, que concedeu uma casa, as terras a Haddad, e lhe forneceu mantimentos. O faraó agradou-se tanto de Haddad, que lhe deu em casamento a irmã de sua própria esposa, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis lhe deu um filho,
que recebeu o nome de Genubate, que fora criado por Táfnis no Palácio Real. Ali, Genubate viveu e foi educado com os próprios filhos de Faraó. Enquanto estava no Egito, Haddad ficou sabendo que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, comandante do exército, havia também morrido, e solicitou ao faraó: deixe-me partir, porquanto desejo retornar para minha própria terra. Ao que Faraó contestou: que te falta na minha casa para desejares voltar para a tua terra? E prontamente respondeu Haddad: nada. Todavia, permita-me partir. E Deus fez surgir um outro inimigo contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi dizimou o exército de Zobá, Rezon juntou alguns homens e tornou-se chefe de um bando de revoltosos. Eles partiram para Damasco, onde se estabeleceram e tomaram o controle. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além de todo o mal que Haddad realizou. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Povo de Deus, muitas vezes algo do teu passado vai voltar para te assombrar, vai voltar para vir sobre a sua vida. Principalmente quando você não tem aliança. Quando não tem aliança. Quando você não tem uma vida remida, reedificada no Cordeiro de arrependimento, o mal do passado vai voltar a te assombrar. Então, enquanto você está no processo, ele pode vir para te tentar, para você voltar para o lugar de onde você veio. E quando você não tem uma conversão e um arrependimento verdadeiro, genuíno em Cristo Jesus, este mal também vai vir sobre você. Quando você não tem uma aliança inquebrável com o Senhor, aquilo que te atormentava no passado vai querer voltar no presente. E vai querer vir também no futuro. Porque esse povo aqui, eles não tinham nada contra Salomão. Esses dois homens aqui, essas duas pessoas que se levantaram contra Salomão, não tinha nada contra ele, mas tinha contra Davi. Só que durante o período em que Salomão estava em aliança com o Senhor, eles esqueceram de Salomão, nem se lembrava que Salomão existia. Quem era Davi na terra, na fila do pão? Não existia. Só que a partir do momento em que os olhos de Salomão se perderam, que ele começou a cultuar outros deuses, aí Satanás tinha algo legal para apresentar também perante a corte do Senhor e falar: se perdeu. E Deus levanta um adversário contra a vida. O que eu estou querendo dizer é: você não tem escolha, irmão. Você não tem escolha, irmã. Ou você se arrepende verdadeiramente da tua vida do passado, da tua vida de pecado, ou as coisas que antes te perseguiam vão voltar a te perseguir. Porque entenda algo, Satanás, ele ainda não foi preso nas regiões do inferno. Ele só vai ser preso quando Jesus voltar. Ele é o príncipe desse mundo. O maior prazer dele é me perseguir, te perseguir, e o maior prazer dele é fazer com que os nossos pés se percam. E a gente volte para o lugar da onde a gente saiu. E Deus está constantemente levantando anjos para te proteger desses demônios. Só que muitas vezes nós não estamos dando o valor ao que Deus está fazendo. Entenda que agora, neste exato momento, está tendo uma batalha espiritual dos anjos do Senhor pela tua vida e dos anjos caídos também pela tua alma. Está uma batalha tremenda para que você não escute esta live. Está uma batalha tremenda para que os seus olhos não sejam abertos. Está uma batalha tremenda para que você não tenha um arrependimento. Está uma batalha tremenda para que você volte para o lugar de onde você saiu. Só que muitas vezes a gente está levando a vida, deixa a vida me levar e a vida leva eu. Ei, não dá mais tempo. Tira essa síndrome de Zeca Pagodinho da tua vida, em nome de Jesus. Não dá mais tempo, querido, para você ficar, ai, amanhã eu vou, amanhã pode ser tarde demais. Deus pode pedir a tua alma quando acabar essa live, Deus pode pedir a minha alma quando acabar essa live. E aí? O mundo espiritual é mais real do que o ar que você respira.
A batalha entre o bem e o mal para acabar com a minha vida e com a tua vida é mais real do que você tocando em você. Entenda algo. Entenda algo. Satanás não pode tocar Deus de forma direta, porque ele é fulminado pelo poder da glória de Deus. Então, quem ele vai atacar? Ele vai atacar os filhos dele, que somos eu e você. Então, se arrependa verdadeiramente. Porque às vezes o passado está batendo a tua porta. Às vezes as pessoas me mandam mensagens, irmã, mas eu estou tendo sonhos com pessoas que eu já tive relacionamento, eu estou vendo coisas do passado voltando para mim. Será que você colocou um ponto final em toda a tua história do passado? Ou você deixou alguma brecha aberta? Ou você deixou algum fio solto? Peça para o Espírito Santo de Deus te revelar. Será que você está tendo a aliança com o Senhor ou na tua aliança existe uma rachadura? Será que o templo que você está edificando é somente o templo para o Espírito Santo de Deus? Ou você está edificando templos de espíritos demoníacos sobre a sua vida que está dando liberdade para aquilo que era do passado vir te assolar? Um exemplo claro do que acontece. A pessoa teve um relacionamento do passado. Isso é muito típico de acontecer. E existem duas formas, amém? A primeira, a pessoa teve um relacionamento do passado. E aquela pessoa marcou a vida daquela pessoa. Marcou de uma tal maneira que ela, às vezes, falava, sem você eu não sei viver. Nesse nível de paixão, de platonismo, de paixão. E aí, acabou esse relacionamento. Porque não era um relacionamento para você. Ele era um relacionamento da tua vontade. Ele era um relacionamento do teu querer, mas não da vontade de Deus. Porque quando é da vontade de Deus, não acaba. Amém? Porque Deus guarda, porque Deus protege. Aí esse relacionamento acabou e você seguiu a sua vida e você encontrou uma outra pessoa. Só que do nada, aquela pessoa que antes movia a sua carne, chegava a sua carne tremer, volta. E você começa a ficar totalmente perturbado e perturbada porque aquela pessoa te mandou mensagem. Será que verdadeiramente você colocou um ponto final naquela história? Será que verdadeiramente você escutou que era a vontade de Deus de vocês não permanecerem? Eu estou dando esse exemplo porque é um exemplo é o que mais acontece. Porque começou com a vontade dos olhos, uma vontade carnal. Outro ponto que às vezes também acontece do passado voltar. Eu vou falar da parte emocional, amém? A pessoa tem relacionamento com diversos tipos de pessoas. A pessoa cai na fornicação, vai fazer o que não deve, coisas, né? O ato sexual dentro do namoro. Gente, isso não é de Deus. É fornicação, é pecado. Se estão falando para você que não tem nada a ver, tá cheio de pecado também quem tá falando. Tá cheio de capiroto, porque é pecado. Amém? Sexo fora do casamento é pecado. É pecado. E você traz maldição para dentro do teu casamento. Você traz maldição para dentro da tua aliança. Mas não vamos entrar aqui nesse mérito agora. Aí a pessoa teve uma vida de pecado constante. Toda pessoa que ela tinha relacionamento, ela ia lá e ela tinha relação sexual. A tua alma ficou grudada na alma dessas pessoas. Aí quando você casa, quando você vai ter uma vida com alguém, o que acontece? Você fica lembrando de todos os homens e de todas as mulheres que passou na sua vida. E você não honra a tua aliança. Porque você não colocou um ponto final naquilo. Você tem que pedir para Deus quebrar isso de você. Senhor, em nome de Jesus, resgata minha alma. Resgata minha alma. Resgata, Senhor, os fragmentos que ficaram nas almas daquelas pessoas. De quando eu estava no engano, de quando eu estava no erro, de quando eu estava no pecado. Então, queridos, muitas vezes o mal, ele vai entrar na sua vida. Eu estou dizendo nessa parte, amém? Por conta dessas duas coisas. Aí você vai ficar lembrando do passado. A palavra do Senhor diz algo, que o Senhor Jesus, ele lança no mar do esquecimento tudo. Ele lança no mar do esquecimento o teu passado. Ele lança no mar do esquecimento o teu pecado. Ele lança no mar do esquecimento.
Você só fica lembrando porque Satanás quer com que você volte para lá. Então é ele que quer ficar te deixando escravo. É ele que quer ficar te deixando refém daquela situação. Deus já te libertou. Só que às vezes você também precisa confessar isso perante ao Senhor. Senhor, eu ainda não me desvencilhei daquilo. Senhor, eu ainda não me libertei daquilo. Vamos continuar. Versículo 26. A revolta de Jeroboão. Também Jeroboão, filho de Nebate, efraimita de Zereda, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zeruia e era viúva. Ele se amotinou contra o rei porque Salomão tinha construído Milo, o aterro do lado leste da cidade de Jerusalém, e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era homem valente, talentoso e competente. Quando Salomão viu que este jovem era bom trabalhador, encarregou-o de coordenar todos aqueles que realizavam trabalho forçado que pertenciam às tribos de José. Naquela época, Jeroboão partiu de Jerusalém e Aias, profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Então Aias agarrou sua própria capa com tanta força e a rasgou em 12 pedaços. E voltando-se para Jeroboão, declarou: aqui é o próprio Deus, amém? Falando na boca de Aias, para Jeroboão. Toma para ti 10 pedaços, pois assim diz Yahvé o Senhor, Deus de Israel: eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Contudo, ele ainda ficará com uma tribo, como demonstração do meu amor para com meu servo Davi, e para com Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Agirei deste modo, porquanto Salomão e o seu reino me abandonaram e preferiram adorar Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não buscaram andar nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante todos os dias da sua vida sobre a terra, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus decretos e as minhas ordenanças. Porém, tirarei o reino da mão do seu filho, e darei a ti as 10 tribos. E darei uma tribo a seu filho, para que o meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer o meu nome. Olha a obediência e a fidelidade a Deus o que gera. Quando você é obediente ao Senhor, isso se estende até as gerações futuras. Quando você agrada ao Senhor, quando você é fiel ao Deus vivo de Israel, isso vai recair sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus bisnetos, sobre os teus tataranetos e até a 1000ª geração. É o que está lá em Deuteronômio. Que a bênção do Senhor vem para 1000 gerações daqueles que andam segundo a palavra de Deus. Mas aqueles que ferem princípios, aqueles que transgridem as leis, aqueles, amém, que ferem os mandamentos do Senhor, também atrai maldição. É a palavra de Deus. Vamos lá. Versículo 37. Quanto a ti, eu mesmo te levantarei e farei reinar sobre tudo o que o teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Versículo 38. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo às minhas orientações e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu mesmo estarei contigo e firmarei para ti uma dinastia perene e te concederei Israel, como procedi como Davi. Portanto, humilharei os descendentes de Davi, por esse motivo, mas não para sempre. Povo de Deus, vocês conseguem ver aqui que tudo se baseia na obediência? Tudo se baseia na obediência. O que fez Adão cair e não ter mais relacionamento com Deus vivo de Israel no Éden foi a desobediência. Foi a desobediência.
Adão podia comer de qualquer espécie de árvore. Existiam milhões naquele lugar. Mas Deus falou, foi porque ele comeu da fruta? Não foi porque ele comeu da fruta, foi porque ele foi desobediente a Deus. E nós somos seres humanos desobedientes. O ser humano é péssimo em ser obediente. Por conta da altivez de espírito, por conta do ego, por conta do orgulho, por conta da soberba. Deus dá um direcionamento, mas a pessoa não cumpre. Deus fala, vai para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Porque isso é resultado da desobediência que entrou lá dentro do Éden. Mas deixa eu te falar, a partir do momento em que você entrega a vida para Jesus, essa semente adâmica ela tem que começar a ser morta dentro de você, querido. Ela não pode germinar. Ela não pode dar fruto, porque se ela está dando fruto é porque você não morreu para as tuas vontades. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é, se você ainda é desobediente, você ainda tem uma natureza adâmica gritando dentro de você e ela está dando fruto. E você precisa matar essa erva daninha, porque Cristo é o simbolismo da obediência. Por um pecado de desobediência, o mundo se perdeu do Senhor. Mas por uma atitude de obediência, o mundo voltou ao Senhor. E aí eu quero dizer, o que você está cultuando sobre a tua vida? A semente da desobediência ou a semente frutífera que dá vida, que é Cristo? Se Deus está mandando você largar a mão do pecado, por que você não larga? Ai, mas é porque é mais forte do que eu, porque você está alimentando mais a carne do que o espírito. Povo de Deus, o ser humano é muito bom de dar desculpa. Nós somos excelentes de dar desculpa para fazer o que é certo. Para fazer o que é certo, a gente arruma uma desculpa. Nossa, é a maior dificuldade que tem. Só que Deus está despertando o povo. Reia, abrir os seus olhos, venha para a guerra. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Se arrependa, faça o caminho de volta. Se santifique. Mate a semente adâmica que está sobre você. Não fica ouvindo essas coisas que você escutou até o tempo de hoje. Ai, mas perfeito é só o Senhor Jesus. Isso é desculpa para continuar no erro. Desculpa, querido, mas essa é a realidade. E se Deus está usando a minha boca para falar, eis-me aqui, Senhor. Para de ficar escutando. Ai, mas perfeito é só Jesus. Querido, querida, se a essência da perfeição mora em você, automaticamente você tem que se tornar como ele. Porque se você não está se tornando como ele, você está vivendo um evangelho raso. Você está vivendo de palavra, de letra, sem espírito. O evangelho, a palavra tem que trazer transformação. Não cai na mentira do capeta, não, que fica falando, ai, mas perfeito é só Cristo. Querido, querida, entenda algo, pecador nós vamos ser, nós todos vamos pecar, mas você tem que buscar constantemente pela santificação, porque é isso que Cristo fazia. João Batista veio preparando o caminho, arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus, e o Senhor está gritando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus sobre a face da terra. Então não cai nessa de que, ai, santo é só Jesus. Querido, querida, a santidade tem que fazer parte da tua vida, porque a palavra fala que sem santidade é impossível ver a face de Deus. Não importa se você é crente há 50 anos, não importa se você é cristão há 2 dias, não importa o tempo de convertido que você tem, irmão. O que Deus quer é o teu coração arrependido. O que Deus quer é o teu coração santificado. Santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Tenha aliança, porque quem tem aliança não se corrompe. Porque a aliança te blinda. É por isso que não pode, amém, homem e mulher, ter relacionamento sem aliança, porque você não tem a proteção. É por isso que tem um monte de gente, ai, ora pelo meu relacionamento, ora pela minha casa, o meu marido saiu de casa. Tá, querido, deixa eu te falar algo. O teu marido é teu marido ou ele é teu companheiro? Porque marido é só quando você assina no cartório lá, que você passa o seu estado civil para casado. Caso contrário, ele não é teu marido e ela não é tua esposa. Você está no pecado, você está na fornicação. Você não tem proteção de Deus, porque não tem como Deus proteger pecado. Aí a vida da pessoa está uma grande bagunça. Aí a pessoa fica entrando de live em live, fazendo campanha atrás de campanha, indo de igreja em igreja. Ai, o meu marido saiu de casa. Você é casado? Não, então ele não é teu marido, ele não pertence a você e você não pertence a ele. Não tem como Deus preservar o teu relacionamento se você está dentro disso.
Ai, mas no caso eu sou casada. Ai, no caso, eu tenho um relacionamento, eu assinei, eu sou casada no papel. Aí você vai conversar com a pessoa. Tá, mas como que é isso? Isso. Ai, mas o meu marido, ele me traiu. Ai, mas o meu marido assiste filme pornográfico. Ai, mas eu me masturbo. Tudo isso abre legalidade para Deus não proteger você. Tudo isso abre legalidade para Deus não te proteger, amada. Amado, em nome de Jesus, fecha as portas. A aliança traz proteção. A aliança traz proteção. É a única forma de você ser protegido. Aqui, Salomão só começou a ter problemas no reinado dele porque ele quebrou a aliança. Entenda, quando você quebra a aliança, você abre espaço para Satanás. Deus não protege pecado. Deus não protege erro, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é, e se atentem, para quem está aqui há muito tempo fazendo os devocionais, desde o ano passado até agora, quem começou agora, que nós começamos a leitura do Antigo Testamento. Desde Davi, o que ele falou? Eu vou ler de novo. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos e praticares o que é justo e certo aos meus olhos, obedecendo as minhas orientações e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu mesmo, o Senhor diz, eu mesmo, é Ele mesmo, o próprio Deus. Ele não vai mandar mensageiro nenhum, Ele não vai mandar anjo, Ele não vai mandar ninguém, é Ele mesmo. Eu mesmo estarei contigo. Para quem não está entendendo, o que o Senhor está dizendo é: se você for fiel a Ele, obediente aos mandamentos, seguir os estatutos, parar de levar uma vida, um dia no pecado, outro dia na santidade, uma vida louca, fora da presença e da vontade de Deus, Ele mesmo vai andar com você. Ele não manda recado. Ele não manda recado, Ele não manda ninguém fazer o papel que é dele, porque Ele é o teu pai. Porque Ele te guarda, porque Ele te protege. Ele te escolheu, mas você está escolhendo Deus? Ele decidiu ter uma aliança com você. Ei, reandalabasomenerrai. Ele escolheu ter uma aliança com você, mas você está escolhendo ter uma aliança com Deus? Não tem como, amada, não tem como, amado, Deus te proteger do homem mau e da mulher maliciosa se você está convidando o homem mau e a mulher maliciosa para andar do teu lado, irmão. Não faz sentido. Você está levantando altares para outros deuses. Você está levantando altar para outro tipo de coisa que não é o Espírito Santo de Deus. Deus não pode proteger quem está no erro. Arrependei-vos, arrependei-vos. Arrependei-vos, é tempo de arrependimento, é tempo de amadurecimento. Amadurece, igreja. Edifica a casa do Senhor com oração. Vai passar tempo com Jesus, vai passar tempo orando, pede para o Senhor revelar qual é a vontade dele, faça orações não almáticas e emocionais, faça orações direcionadas e guiadas pelo Espírito. Entenda algo, existe um período da nossa vida que a nossa alma está agitada, existe um período da nossa vida que a gente está totalmente destronado, a gente está totalmente acabado pelo inimigo, porque o inimigo faz isso com as nossas vidas. Ele acaba com a gente. Este período de recomposição do seu eu interior, ele é necessário, mas ele não pode ser eterno. Entende? Esse período em que você está saindo deste momento de assolação das trevas, ele é necessário, ele é real, ele acontece. Mas você não pode perpetuar isso na tua vida, amado. Em nome de Jesus. É tempo de sair do leite espiritual para comer alimento sólido. É o que Paulo nos alerta. E tá cheio de gente que vive na maternidade gospel, vivendo de oração de outros, vivendo do alimento espiritual de outros. Entenda. O Pai está disponível para todos. O problema é que tem gente que pegou na mão do Pai e está caminhando. E tem gente que pega na mão do filho, que está com o pai, e fica só pegando a migalha. Deus não quer migalha para você. Deus quer que você se assente na mesa. Deus quer que você coma do pão. Deus quer que você beba do vinho. Deus tem o melhor para você. Só que você não está dando o seu melhor para Deus.
E você está esperando que ele guarde você. É escolha, querido. É escolha, amada. Deus não pode agir na tua vida se você não escolher passar tempo com ele. Deus não pode vir e fazer uma mudança na tua vida se você não decidir ter aliança com ele. A nossa vida é feita de escolhas. Adão tinha a escolha de ser obediente a Deus ou não. Ele escolheu ser desobediente. A consequência veio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas a partir do momento em que você decidir ser obediente, a consequência vai vir também sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a sua família. Assim que se você também decidir ser desobediente, a consequência vai vir, porque Deus é justo. Então, irmãos, em nome de Jesus, é tempo, Deus está restaurando a aliança. Vamos continuar aqui. Não vai dar tempo da gente ler o 12, amém? Vamos terminar o 11. 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. A morte do rei Salomão. Vocês conseguem ver aqui que o que fala sobre Salomão é bem enxuto, em vista do que se fala sobre Davi? Foi bem enxugado aqui. Por quê? Deus deixou na palavra aquilo que ele julgou necessário. Deus não levanta memorial daqueles que não têm aliança com ele. Deus não deixa memorial daqueles que não andaram em aliança e que não se arrependeram. Salomão não se arrependeu. Existem diversas coisas de Salomão. Existe até o livro de Salomão, que foi tirado, amém, das escrituras. Porque Deus não vai exaltar alguém que não o exaltou. Porque Deus não vai deixar na memória alguém que feriu os princípios. Por que Davi, a história de Davi é longa? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Tudo gira em torno do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Se você não se arrepender, não adianta, querido. Arrependei-vos. Antes do Messias vir na primeira vez, Deus usou João Batista. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. E o Senhor está falando agora de novo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Arrependei-vos, para de remorso. Para de ficar com esse vitimismo louco. Para de andar na dualidade com o pecado. Faça uma aliança. Deus quer fazer aliança. Deus só te protege se você tiver aliança, querido. Ele não vai proteger quem está no erro. Versículo 41. A morte do rei Salomão. Quanto aos demais acontecimentos que permearam o reinado de Salomão, tudo o que realizou e toda a sabedoria que demonstrou ao mundo, todos os seus grandes feitos estão descritos nos registros históricos de Salomão. Então, falou aquilo que eu acabei de dizer. Existem muitas coisas de Salomão. Muitas. Mas Deus não permitiu ficar na palavra. Por que Deus não permitiu ficar na palavra? Porque ele não se arrependeu. Porque ele foi a mesma pessoa que edificou uma casa para o nome do Senhor, foi a mesma pessoa que edificou centenas de templos. Ei, aquele lugar ficou tomado de demônio. Deus não divide a glória dele com ninguém. O que eu e você precisamos saber de Salomão está aqui. E outra, querido, deixa eu te falar. Cuidado, muito cuidado. Amém? Quando você... mas o que fala os descritos de Salomão? Se você não tiver maturidade espiritual, não vai ler coisas de ocultismo. Amém? Tem muita gente que, mas eu quero saber, e eu sou totalmente a favor de você conhecer sobre o mundo espiritual. Até porque, né? Eu sou de batalha espiritual, então eu leio muito. Mas existem certos tipos de coisa que Deus pega e fala assim, não leia. Tenha maturidade. Tenha maturidade. Seja obediente. Eu não sei nem por que Deus está pedindo para mim falar isso aqui. Porque às vezes você vai ter curiosidade de saber. O que fala no livro de Salomão? Ali tem vários códigos, ali tem muita coisa. Que se você não tiver aliança com Deus, você vai se perder. Tá cheio de gente que era pastor. Tá cheio de gente que era pastora. Tá cheio de gente que conhecia a palavra de Deus. E que foi ver o que falava ali e que acabou se perdendo. Por quê? Porque não tinha aliança com Deus.
Porque às vezes Deus pegou e falou assim, não vai, não leia, não faça. E a pessoa, não, eu vou, porque eu já estou firmada, porque eu já estou madura. Não faça. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Não vai se meter a ser o bonzão, a bonzana, a ser o Highlander de Jesus. Se você não tiver uma base estrutural e espiritual firmada em Cristo. Satanás vai vir com os 2 pés no teu peito. Tem coisas que Deus não fala, que Deus fala para mim, não lê. Eu vou ler? Eu não vou ler. Se Deus está falando para mim não ler, é porque não é o momento e eu não devo saber daquilo. Então a gente tem que ter sabedoria. Amém? Versículo 42. O tempo que o rei Salomão governou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. Mais uma vez o número 40. 40. Transição. Um período em que você passa de um estágio para ir para o outro. O mesmo tempo do jejum, amém? De Jesus. O mesmo tempo que Moisés ficou ali no Sinai para receber as pedras. 40 dias de dilúvio. É quando o Senhor muda ciclos. Amém? E Salomão repousou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E seu filho, Roboão, sucedeu o seu trono. Por quê que Roboão sucedeu o seu trono? Simplesmente pelo amor que Deus tinha por Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, aquilo que nós estamos construindo hoje na nossa vida vai ser bênção ou maldição para os nossos descendentes. Da mesma forma como os nossos antepassados, amém? Tiveram sobre nós liberado bênçãos ou maldição, nós vamos fazer da mesma forma. E aí, para nós encerrarmos aqui, amém? E nós vamos orar. Você tem uma aliança com Jesus? Você escolheu verdadeiramente ter uma aliança com Cristo? Ou você só vê Ele como um solucionador dos teus problemas? Você ama Jesus de verdade ao ponto de você abrir mão de tudo da tua vida, das tuas vontades, que são desejos carnais e de coração, para viver a vontade dEle? Porque é isso que Ele quer de você. Não deixa o medo te paralisar, querido. Não deixa o medo te afastar do Pai, amada. Em nome de Jesus. Não deixa o teu coração te dominar. Não deixa as tuas vontades carnais governarem o teu espírito. Entenda, é o espírito que tem que governar a alma. E não ao contrário. Porque se você está vivendo ao contrário, você não entendeu o evangelho. Porque a palavra nos diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou falando para você não sonhar mais. Eu não estou falando para você não viver mais a sua vida. Eu estou falando para você viver a vida de Cristo, viver os sonhos de Cristo. Viva os sonhos de Cristo. Faça uma aliança com Deus. Entenda, se você não tiver uma aliança com Deus, você pode jejuar, você pode fazer campanha, você pode bater essa live. Você pode ficar vendo live no TikTok o dia inteiro, você pode ver ministração no YouTube, você pode frequentar qualquer igreja. Se você não tiver aliança com Deus, não tem nada que possa te proteger. A única coisa que te guarda e que te blinda é a aliança com Deus. E você tem feito aliança com quem? Você está edificando somente o trono da santidade de Deus ou você está edificando diversos outros tipos de tronos sobre a sua vida, amado? Se você identificou que você está edificando diversos tipos de tronos dentro da tua vida, o Senhor te convida hoje para que você derribe esses tronos. Amém? E o Senhor pede para que eu faça esta oração. Porque o Senhor vai quebrar estruturas demoníacas aqui. Porque o Senhor vai destronar tronos aqui que foram levantados de forma inconsciente. Mas, irmão, irmã, você precisa confessar com a tua boca. Você precisa falar, Senhor, eu não quero mais esses tronos sobre a minha vida. Senhor, eu não quero mais esses tronos sobre a minha casa. Senhor, eu não quero mais esses tronos sobre a minha família, sobre os meus descendentes. Não adianta, querido, eu vim aqui e orar e quebrar, ser boca de Deus, se você não fizer o quê? A mudança na tua vida que é necessária. Você vai ficar ouvindo oração, 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 oração.
E vai continuar a mesma coisa, porque Deus quer que você amadureça. É tempo de amadurecimento para colheita. É tempo de amadurecimento para colheita, porque o Senhor vai começar a derramar chuva. O Senhor vai começar a derramar chuva, astaródia, para crescer, para germinar, para dar fruto. Mas você tem que fazer uma escolha. E hoje é o dia da decisão. Hoje é o dia da escolha. Se você estava rolando esse feed, se apareceu na sua For You, se você parou aqui, é porque Deus tem algo contigo. Porque era hoje. Hoje foi para você. Amém? Se você parou aqui, hoje é com você. Talvez Deus fale com outra pessoa outro dia, mas não deixa essa oportunidade passar, irmão. Porque Deus vai destronar os outros altares, Deus vai destronar os outros templos que você edificou. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, primeiramente eu louvo, bendigo e exalto ao Senhor por esta palavra, Pai. Aleluias! Louvado seja o Senhor, Jesus, porque falou comigo, falou com os meus irmãos, a tua presença neste ambiente é palpável. Pai, eu peço em nome de Jesus que agora não seja eu, Pai, a clamar e interceder pelos teus filhos, mas seja o Senhor através de mim. Que o doce amigo Espírito Santo, papai, conduza esta oração. Pai, que faça tudo conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Usa, Senhor, os meus lábios, Pai. Eu peço, Pai amado, Pai querido, que o Senhor coloque sobre nós agora uma armadura de guerra, em nome de Jesus, especial para este novo tempo. Uma armadura, Senhor, para este momento do qual nós vamos entrar em batalha espiritual, para quebrar, Senhor, em nome de Jesus, toda a estrutura das trevas que estavam aprisionando este homem e esta mulher. Pai, em nome de Jesus, que os teus anjos agora de batalha espiritual comecem a posicionar, Senhor, ao lado direito de cada homem e cada mulher, Pai. Miríades de anjos, Senhor, em nome de Jesus, ao redor de cada casa, do lugar de onde eles estejam ouvindo, não importa onde eles estejam, eu peço que esses anjos agora, papai, estejam, Senhor, acampados, Deus, neste ambiente. Pai amado, Pai querido, eu adentro as regiões celestiais agora, e eu peço, Deus de Israel, que os anjos do Senhor comecem a cortar, a quebrar, a derribar todas as estruturas demoníacas que ainda possam estar existindo sobre essa vida, em nome de Jesus. Eu declaro que todos os altares que foram edificados, em nome de Jesus, sejam quebrados agora. O anjo do Senhor passa uma espada, ele corta, Senhor, em nome de Jesus, essas estruturas, ó Pai, pela raiz. Em nome de Jesus, eu peço que os anjos ministros do Senhor também, que o doce amigo Espírito Santo toque na cabeça de cada homem e cada mulher. E aqueles que não conseguem gerar o arrependimento sejam tocados pelo Senhor. E eu declaro que todo espírito maligno que está aprisionando esta mente, em nome de Jesus, solta agora. Queridos, vai ter pessoas que vai sentir vontade de gritar. Se você estiver dentro da tua casa, irmão, grita. Se você estiver dentro da se você puder gritar, grita. Amém? Porque o Senhor me mostra pessoas, demônios batendo em retirada. Demônios que estavam aprisionando essa mente, demônios que estavam aprisionando essas vidas, que estavam impedindo. Você não conseguia se arrepender porque você não queria. É porque existia uma casta demoníaca prendendo você ao arrependimento. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, e não tenha medo, deixa o Espírito Santo de Deus fluir. Amém? Pai, eu te peço em nome de Jesus, que esses espíritos do medo, que esses espíritos, Pai, que estavam fazendo com que este homem e esta mulher não se arrependessem, Senhor, em nome de Jesus, cai por terra agora. Eu repreendo vocês pela autoridade que há no nome de Jesus. Sai agora, larga essa vida. Você não tem mais poder e autoridade sobre eles. Este homem, esta mulher, em nome de Jesus, pertence ao Deus vivo de Israel. Pertence ao Deus vivo de Israel. E eu declaro, Pai amado, Pai querido, que em nome de Jesus, este homem, esta mulher, vai começar a ter uma vida de santidade, Pai. Estes altares, Senhor, demoníacos, ó Pai, foram quebrados. As estruturas, Senhor, as estruturas das trevas foram totalmente demolidas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor, ó Pai, comece, Senhor, em nome de Jesus,
a tocar, Pai, dentro dessas almas, dentro desses corações, tirando, papai, o espírito da desobediência, tirando, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da manipulação, tirando, Senhor, em nome de Jesus, o espírito, Pai, do vitimismo, tirando, Senhor, em nome de Jesus, o espírito, papai, da orfandade, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro e declaro sobre essas vidas. Que eles sejam, Senhor, libertos, que eles sejam sarados, curados, edificados. Que haja arrependimento verdadeiro, puro, sincero e genuíno. Pai, que os altares agora, Senhor, que foram derrubados, os anjos do Senhor venham e limpem tudo com vassouras de fogo. Levem os resquícios disso tudo, Senhor, para o lugar de onde o Senhor Jesus Cristo determinar. E no lugar, papai, que existia, Senhor, estes altares de outros deuses, de contaminação, Senhor, seja edificado, Pai, em nome de Jesus, um altar ao Senhor. Um altar de santificação, um altar de santidade, um altar de devoção, um altar de alinhamento. Que sejam, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, papai. Esse altar seja, papai, todos os dias, alimentado com oração, alimentado, papai, com adoração, de vivência com o Espírito Santo de Deus, de tempo de qualidade com o Deus vivo de Israel, Pai. Em nome de Jesus é o que eu oro e declaro, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, os teus filhos, blinda-os, protege-os, ó Pai. Em nome de Jesus, esses altares que foram derrubados agora, em nome de Jesus, dá lugar a um único altar, que é o altar do Deus vivo de Israel. O Deus sublime, o Deus da justiça, o alfa, o ômega, o início e o fim. Aquele que era, o que é e o que há de vir. Em nome de Jesus, ó Deus. É o que eu declaro, Adonai, sobre essas vidas, Pai. Edificação, um altar de santidade, um altar de renúncia, um altar de morte do eu. Em nome de Jesus. Pai, eu apresento também esta nação brasileira, Pai. Eu apresento o Brasil diante do teu altar. Eu apresento os governantes. Eu apresento a igreja brasileira. Que haja um despertar sobre a igreja. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, a edificação do Cordeiro, do Cristo ressurreto sobre as igrejas. Pai, que todo altar, ó Deus, que está sobre mentira, caia por terra, em nome de Jesus. Faz, Senhor, a tua justiça. Limpa, Senhor, os altares do Brasil. Limpa, Senhor, em nome de Jesus, as congregações que estão contaminadas. Tira todo o lobo de pele de cordeiro, Pai. Em nome de Jesus, que se abram os céus sobre esta nação. Que se abram os céus, que caia a justiça, que caia o poder, que caia o fogo do Espírito Santo de Deus. Que haja o alinhamento, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, tocando, papai, em nome de Jesus, naqueles que precisam ser tocados, fortificando aqueles que estão sendo levantados pelo Senhor para que haja justiça. Guarda, blinda, protege aqueles que foram levantados pelo Senhor para lutar pela sabedoria, para lutar pela justiça. Guarda todos eles, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão contaminando a tua casa, que recebam a paga. Em nome de Jesus, aqueles que estão fazendo, Senhor, do templo do eterno casa de comércio, aqueles que estão fazendo, Senhor, do templo do eterno, coisas, ó Pai, que são de Baal, cai por terra agora. O Senhor venha com a justiça, que o Senhor alinhe, que haja o arrependimento, que eles possam se arrepender perante ao Senhor, que eles possam, Senhor, encontrar o sol da justiça, que eles possam, Senhor, se converter dos maus caminhos. Em nome de Jesus, visita, Pai, todo, Senhor, todo o governo. Visita, Senhor, os três poderes. Visita, Senhor, em nome de Jesus, esta nação. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.